movimento imigratório já existe há muito tempo, mas aqui em nossa região, especificamente no município de Nova Araçá, ele tomou ainda mais força no ano de 2021 e neste ano, início de 2022. Nesta reportagem, nós vamos te explicar um pouco sobre um serviço especializado que o CRAS e a Assistência Social vem oferecendo a esses imigrantes que chegam ao município. A ideia do nosso projeto de atendimento a imigrantes iniciou no ano de 2021, né, a partir da demanda que foi surgindo mesmo. Então, Nova Araçá recebeu, no ano de 2021 até agora, também início de 2022, há mais de 250 imigrantes, principalmente venezuelanos. Então, a gente tem sentido diferentes demandas da parte deles, e uma delas é referente à documentação. Essas pessoas que têm vindo para cá, esses imigrantes, nesse momento, são praticamente todos na condição de refugiados, ou seja, são pessoas que saíram do seu país sem nada, às vezes somente com a roupa do corpo. A maioria deles recebeu auxílio da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, inclusive para vir até o estado do Rio Grande do Sul. Esse é um movimento migratório que já tem alguns anos, né, que está acontecendo, mas que ele aqui, principalmente na nossa cidade, é proeminente em 2021 e segue agora em 2022 também. Eles trazem inúmeras demandas que vão desde roupas, cobertores, né, roupas de frio, porque a Venezuela é um país que fica acima de Roraima, né? Então, lá na linha do Equador, bem lá em cima, e que é muito quente. Então, mesmo agora no verão, por exemplo, essa noite que fez 14 graus, para eles é muito frio. Demanda com alimentação, demanda também com materiais escolares agora para as crianças, porque vieram muitas crianças também. Isso agrava a condição de vulnerabilidade dessas famílias, principalmente na questão de agasalhos, na questão de alimentação também. Trouxe para nós, então, nesse sentido, para as escolas do município também uma sobrecarga, né, quanto às vagas. E nesse sentido, a gente observou que o acesso à documentação é um fator muito importante para assegurar os direitos para essas pessoas. Alguns imigrantes não conseguiam ter seus documentos e aí não conseguiam começar a trabalhar, porque daí tu não consegue abrir uma conta num banco, se tu não tem o teu CPF ou a carteira de trabalho, ou então se os documentos migratórios não estão regularizados. Então, a gente começou a ter dificuldade, porque documentos migratórios nunca foi algo que a gente trabalhou no CRAS, na assistência social. A necessidade muito grande de aulas de português para os imigrantes, porque eles têm muita dificuldade de se comunicar. E outra questão que também é bem importante seria de oportunidades de qualificação profissional e ofertas de emprego, né, com outras empresas, inclusive para mulheres, né, que têm tido muita dificuldade para se inserir e para se manter no mercado de trabalho aqui na nossa região. Outra coisa que a gente observa também, né, como são pessoas refugiadas que vieram, não trouxeram nada ou muito pouco dos seus pertences, a gente nota até a necessidade de utensílios domésticos, porque tu vai alugar uma casa, a casa não tem nada, não tem nem prato, nem copo, nem talher, panelas, utensílios para casa, até lençol, travesseiro, colchões. A gente continua com uma demanda grande de colchões, para as pessoas poderem dormir, enfim, poder descansar, né? Todas as pessoas que poderiam sofrer esse projeto são imigrantes de qualquer nacionalidade. Aqui o CRAS está agora disponibilizando uma data exclusiva, que seria nas sextas-feiras, para questões de documentos. E quando entra o imigrante no país, ele entra com uma qualidade migratória. E neste caso, eles entram com a qualidade de refugiados, mas tu poderias entrar como estudante e tal. Esse documento, essa qualidade que ele adquire quando entra no país, ele tem uma validade. Então, esse é um problema, porque a validade geralmente é de 1 ano. Então, ele entra
o Estado reconhece essa qualidade, mas depois eles teriam que ir atrás da revalidação dos documentos ou da renovação dos documentos. Então, esse serviço é exclusivamente para os imigrantes em qualquer das qualidades. O CRAS fornece essa ajuda para nós poder realizar essa gestão administrativa através das dependências públicas correspondentes, neste caso a Polícia Federal. E que o imigrante, no momento que ele saiu do país, não por questões políticas, questões econômicas, estão saindo médicos, estão saindo enfermeiros, estão saindo engenheiros, não, que aqui no Brasil, por não ter o reconhecimento do diploma de graduação, eles não poderiam trabalhar na área deles. Então, também uma das finalidades é, de repente, até criar uma rede de apoio através das empresas, poderia ser através até das universidades, não? Para eles poder contemplar essa situação, essa experiência que teria o imigrante. O problema da validação do diploma de graduação é que é um processo um pouco demorado e muito burocrático. Por quê? Porque atualmente o Brasil valida diplomas de graduação do exterior através das universidades federais. Aí que acontece? O imigrante ele teria que apresentar toda a currícula da graduação que ele fez no país de origem ante a Universidade Federal. Eles analisam então as disciplinas que foram feitas e ele vai analisar se precisaria para poder trabalhar ou para poder atuar aqui no Brasil as disciplinas. Aí então a universidade ela vai solicitar que façam algumas disciplinas, algumas cadeiras, ou até fazer a metade da universidade, vai depender da currícula que se tem no país de origem. Uma vez que então já é reconhecido, então o Brasil já emite um documento no qual o título fica revalidado e eles já poderiam então ir atrás das atividades que eles teriam da graduação. O problema é que também não só é a revalidação do diploma de graduação, sino que aqui no Brasil tu tens os conselhos. Então, além disso, tu terias que solicitar e entrar dentro dos conselhos, dependendo das áreas, para tu poder exercer. O que acontece? Quando tu analisas a situação migratória, tu não tem que analisar, na verdade, tu terias que analisar a partir da nacionalidade. Tipo, o que acontece? O Brasil, ele celebra tratados internacionais, celebra convênios, celebra declarações, sejam humanitárias, no caso da Venezuela, e ele cria processos administrativos para cada nacionalidade, que cada estrangeiro é um caso concreto e um processo específico para o estrangeiro. Um dos serviços que nós estamos oferecendo para o imigrante, em exclusivo para os venezuelanos, seria as autorizações de residência. Tu tens uma autorização de residência temporária ou tu tens autorização de residência permanente. Então, dependendo do caso, uno analisa a situação do imigrante e vê qual poderia ser a autorização que se quadra com os requisitos da Polícia Federal. Porque lembrem que nós auxiliamos o imigrante a elaborar um processo administrativo perante as instituições públicas que fazem essa questão. Aqui em Nova Araçá, a delegacia da Polícia Federal competente para conhecer esses casos é em Caxias do Sul. Estamos praticamente a umas 3 horas de viagem. Então, como são pessoas de baixa renda, que não têm essa oportunidade ou essa facilidade de sair de carro, de repente até pegar um ônibus, porque desafortunadamente temos horários muito estritos. Então, o problema também seria como vai ser essa locomoção daqui de Nova Araçá até a cidade de Caxias. É um problema que nós temos e que também pedimos esse auxílio. De repente, as empresas, tem muitas empresas aqui de Nova Araçá que têm que entregar mercadorias em Caxias do Sul, em Bento Gonçalves, que eles também ajudariam com isso, não?